Onde é que eu chamo, gente? Olá! Oi! Ih, deixa eu chegar pra trás. Consegue me ver e me ouvir bem? Sim. Ótimo, ótimo. Já vou pedir, enquanto você está aí, então, para quem está entrando aqui, já começar a compartilhar com os nossos colegas profissionais, todos que precisam dessa informação. Estou aqui enviando para todos os meus seguidores, para lembrar que a gente está ao vivo agora. Já eu encaminho. Pronto. E aí, doutora Gleice? Finalmente essa live saiu, gente. Meu Deus. Pois é, eu me sinto muito feliz, muito honrada desse convite. Eu realmente respeito muito o seu trabalho, fico muito agradecida por várias demandas que a gente foi vivendo aí nos bastidores, né? Mas significa muito estar compartilhando todas essas informações específicas sobre hoje. Então, para quem está entrando agora, vou já pedir uma gentileza. Vamos ajudar a mais pessoas saber que nós estamos online num horário diferente. E vai compartilhando essa live, vai enviando aí nessa gaivota para todos os seus colegas, mostrem que a gente está aqui, que aí a galera vai começando a entrar. Olha, Alan, obrigada pela presença. Bom, é, como tem gente que me conhece, não conhece você, não me conhece, acho que a gente pode começar enquanto o pessoal entra, se apresentar. Você quer começar? Claro, Falar de claro. você? Posso começar assim, que aí o pessoal vai se chegando, né, no horário do almoço. Então, antes de mais nada, eu me chamo doutora enfermeira Caroline Maroto. Eu sou mestre em saúde digital desde o ano de 2022. Foi daí que eu me aproximei da docência, né, mais especificamente no meu mestrado. Então, hoje eu sou professora universitária, dou aula para pós-graduações de vários lugares no Brasil. Coordenei a Câmara Técnica de Enfermagem Estética e Empreendedora do Corém, Rio de Janeiro, na gestão até o ano passado. Sou empresária há 7 anos, então vi muitas modificações na estética, muita tecnologia surgir, muita gente sumir, muita coisa acontecer. Sou especialista em cardiologia, sou especialista em estética e sou especialista em teleenfermagem, que na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos, se você me permitir, claro. Claro, com certeza. Bom, eu sou advogada, especialista em direito digital, membro da Comissão de Defesa do Consumidor, sou membro da Associação Nacional de Mercado e Indústria Digital também. Então, a minha especialização e cursos têm sido totalmente voltados para a área do direito digital. E aí, a última conquista é. Agora, eu sou professora monitora da Escola de Magistratura do Rio, Direito Civil, e acho que é um dos meus maiores orgulhos, assim. Entrando aí nessa parte da docência também, que é uma área que me move mesmo. Aprendi a desenvolver essa paixão pela docência. Então, tem sido muito gratificante. Aqui o escritório ele atua com foco maior na área do direito digital, então, para além das questões relacionadas a golpes e invasões de redes sociais, a gente também trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um dos maiores focos que a gente vai ter hoje aqui na live, né? Já que a gente vai falar sobre saúde digital. E aí, aproveitando para a gente começar a introduzir o tema, você quer explicar o que seria a saúde digital, a teleenfermagem, como você falou?
E a mentora, eu também sou mentora, gente, de advogados, é verdade. A minha mentorada e eu. Pois é, são tantas vertentes, são tantos braços, né? Como mulheres polivalentes que somos. Então a gente às vezes até esquece algumas demandas profissionais, né? Mas já deixo aqui a minha parabenização por essa Obrigada. conquista, ensinar, lecionar, compartilhar conhecimentos e saberes. Eu acredito que é um propósito e missão real. Existem pessoas que guardam esses conhecimentos para si, mas quando a gente compartilha, isso significa que a gente já está transbordando ao ponto de poder expandir para outras pessoas. Então, parabéns, Gleice. Fico muito Obrigada. contente de saber disso. O que me leva a ter mais carinho e admiração por você, inclusive. Obrigada. Em relação às terminologias e esses conceitos todos, popularmente na pandemia isso ficou muito mais escancarado, né? Por conta daquela questão da gente ficar muito mais preso, por conta dos lockdowns que aconteceram nas cidades. Então a telemedicina acabou surgindo como uma alternativa para sanar algumas demandas emergenciais daquele momento. Mas a telemedicina em si, ela tem a sua história pautada lá na década final de 80 para 90. Então, se você for resgatar aí algumas referências bibliográficas, a gente já fala sobre o conceito das tecnologias da informação e da comunicação para atendimento ao público, né, ao nosso paciente, desde aquela época. Então, na Europa isso está mais consolidado, nos Estados Unidos isso também já está mais consolidado, por uma questão óbvia, né? A gente tem uma distância aí, um abismo intelectual e tecnológico de basicamente uns 50 anos, mas chegou no Brasil com a pandemia de uma forma mais disruptiva, né? De uma forma mais massiva. Só que, conceitualmente falando, a gente usa a terminologia de uma forma inadequada. Porque telemedicina, ela é o uso, né? Corresponde ao uso das tecnologias para a comunidade de profissionais médicos. O conceito oficial, o nome correto que a gente deve ofertar para a população é telesaúde, quando a gente aborda aí todos os profissionais da saúde, ou um termo mais atualizado que surgiu nos últimos congressos, que foi o termo de saúde digital. E aí, dando uma conquista nesse formato, eu fui premiada com o segundo lugar no Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, com a construção de um produto, né, de um aplicativo para as crianças reconhecerem os avós ou qualquer pessoa que esteja ali precisando de socorro numa situação de parada cardíaca dentro de casa. Nossa, Então, fora do parabéns. Brasil, a American Heart Association e muitas outras associações de cardiologia já trazem isso para o público leigo, mas só para fazer um paralelo de como que as tecnologias podem salvar vidas e podem auxiliar das mais variadas formas. Então, essa premiação é o meu filho de carinho, igual que você falou da sua conquista pessoal. Essa premiação nacional me rendeu muitos artigos e muita visibilidade, tanto no Brasil quanto fora. Então, eu costumo dizer que a saúde digital, a telesaúde, ela é extremamente democratizadora, descentralizadora, disruptiva, quebra paradigmas da gente manter a hegemonia de apenas um detentor do saber. E a gente acaba dando acessibilidade de forma expansiva, considerando aí as dimensões continentais do nosso país, a gente consegue estar literalmente falando com pessoas de vários lugares, a partir de interconsultas, consultorias, a própria educação em saúde, de forma como a gente faz aqui, né? Tanto no modo online quanto no modo como consulta propriamente dita. Então, eu penso que esses conceitos precisam estar bem desmistificados. Por quê? Então, telemedicina, eu estou falando do uso das tecnologias pela categoria médica. A teleenfermagem é o uso das tecnologias para a categoria de enfermagem. E assim como a gente vai ter o uso das tecnologias como telepsicologia, teleodontologia, telefisioterapia, como eu estou vendo aqui uma pessoa que está acompanhando a gente. Então, eu vou ter os usos das tecnologias da saúde digital em todas as esferas como profissionais de saúde. Então, só a nível de esclarecimento mesmo sobre os conceitos. Perfeito. E você falou sobre a questão da saúde digital ter esse boom na pandemia, pelo menos aqui no Brasil, e foi justamente também o período em que, juridicamente, a gente começou a se preocupar com a questão da proteção de dados, né? A LGPD ela é de 2018, mas ela foi tendo a sua vigência prorrogada,
E aí, quando foi, de fato, em 2021, 2020, na verdade, é que ela começou a ficar em evidência. E quando a gente pensa em saúde digital e pensa em todos os bônus que essa tecnologia traz para a gente em relação à gestão, às vezes captação, organização de documentos, prontuários, enfim, a gente também precisa pensar nos desafios que vêm a partir disso, que são desafios técnicos, provavelmente, éticos e também jurídicos. Eu trouxe aqui 3 casos para poder só pincelar, para evidenciar um pouco do que é esse desafio mesmo com a rotina dos profissionais da saúde, quando a gente pensa em segurança, privacidade e proteção de dados. E aí eu queria que você também abordasse, se fosse possível, os desafios éticos que a saúde digital traz em si para os profissionais e também, quiçá, para os pacientes, né? Esses 3 casos que eu trouxe, quem quiser o número do processo para poder ver, pode me pedir, eu não vou falar aqui, mas eles são do Brasil mesmo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. E eles demonstram como coisas simples podem gerar prejuízos para além do financeiro, né? Também reputacional. E aí eu aproveito já para bater na tecla da importância da adequação LGPD e essa adequação, às vezes, quando o profissional, a clínica, o consultório, ele não tem condição de fazer essa adequação de uma só vez, fazer por etapas, conscientizar, treinar, porque eu acho que treinar a sua equipe, o seu pessoal, é uma das coisas mais importantes para além da documentação. E alguns desses casos vão evidenciar isso. O primeiro deles é relacionado à violação de privacidade. A gente sabe que, em relação aos profissionais da saúde, o sigilo profissional é algo que é sempre batido. A guarda do prontuário, o sigilo, paciente profissional. E nesse caso aqui, houve a condenação do hospital, se eu não me engano, não lembro se era uma clínica ou um hospital, porque os profissionais entregaram o prontuário, o resultado do exame de Covid para a empregadora da paciente. Uma coisa tão óbvia que não pode ser feita, e foi feita, e aí gerou essa condenação. O segundo caso é uma situação de compartilhamento de dados. Nesse caso aqui, houve uma exposição dos dados pessoais dos clientes e pacientes, e isso acabou gerando uma condenação por dano moral, porque não havia o consentimento específico daquelas pessoas para aquele compartilhamento. E o terceiro caso é um caso de vazamento de dados, que eu acho que também é muito importante de se considerar. Esse caso aqui é um vazamento de dados que ocorreu por conta de uma invasão de hacker, mas que não descarta a possibilidade de responsabilização daquele fornecedor, né? Que seja uma clínica ou um consultório. E aí também houve a condenação em dano moral. Então, principalmente nesse caso de vazamento, você imagina uma condenação de 15 mil. Óbvio que não foi só uma pessoa que teve os dados vazados. Se você pegar 5, já são 50 mil reais. Então, como que isso vai impactar no funcionamento, na gestão financeira e reputacional do seu negócio? Essa é uma questão que traz à tona a necessidade de pensar no preventivo, né? E aí, aquilo que eu falei, conscientizar os funcionários, os profissionais envolvidos, treinar essa equipe, verificar parte da documentação para ver se, de fato, juridicamente, no ponto da proteção de dados, você está protegido. Então, isso tudo são coisas que, às vezes, no dia a dia, a gente pensa que é simples, que é só um detalhe e passa despercebido, mas lá na frente a dor de cabeça vem.
Exatamente. E essa parte é um ponto estratégico, porque quando a gente pensa, como você pontuou, em todas as partes positivas que o uso da tecnologia ela coloca pra gente. Então a gente pode pontuar aí flexibilidade do próprio profissional, né, de poder ter a sua agenda de uma forma mais livre, com a demanda de estar com um dispositivo digital fazendo uma consulta ou um telemonitoramento em qualquer local. E aí otimiza tempo, tem um conforto do próprio cliente, que hoje as pessoas têm. A busca cada vez maior de estar mais perto da sua casa ou de não sair de casa para fazer determinadas demandas, mais oportunidades de escolha, porque aí esse profissional e o paciente também, com uma consulta virtual, tem um valor normalmente inferior a uma consulta presencial, e daí ele consegue ter mais opções de profissionais para ele estar trocando ideia. A própria educação em saúde, onde a gente informa mais, a gente divulga mais. Só que aí a gente também tem a redução de custos para esse gestor, para esse empresário, né, que está fomentando essa nova aplicabilidade. E tem um planejamento com uma tomada de decisão clínica, com mais assertividade de forma antecipada. Então, aqui está um ponto para nós profissionais. Para o paciente, ele tem mais opção de escolha. Então, é como se fosse realmente uma vitrine. Eu tenho mais possibilidades de usar, de conhecer mais profissionais. Falando agora como empresária e o treinamento dessa equipe, como você bem pontuou, quando a gente usa algumas ferramentas digitais, e aqui eu vou fazer algum adendo nas nossas próximas falas, o uso de algumas tecnologias, elas são específicas para executar essa teleconsulta, esse telemonitoramento. A partir do momento em que eu estou em contato direto com o paciente, mesmo que seja por um canal de uma rede social, né, e a gente tem várias formas hoje de divulgação, isso não pode ser considerado estratégias de consulta ou consultoria. Então, eu não posso ficar trocando muitas informações, eu não posso dar esclarecimentos por algumas redes sociais. Então, aqui eu penso que seja o maior desafio dos profissionais de saúde de encarar que algumas redes são redes de relacionamento, não podem ser consideradas redes de Exatamente. trocas. E aí a gente cai, né, como está o livro aí atrás de você da LGPD, nessa condição da reserva dos dados, do armazenamento correto e da proteção desses dados de modo bem configurado. Então, algumas redes sociais não configuram uma alternativa de planejamento ou de troca de informações. Então, eu penso que aí a gente deveria ter esse olhar bem crítico para a própria equipe. Porque como elas usam muitas tecnologias, né, as ferramentas das redes Sim. sociais como alternativa de marcação, de troca, pode-se cair no conto de um vazamento de dados a partir daí. Cara, isso é um problema que até eu que não sou da área da saúde, né, enfrento. Vocês têm que ter uma atenção mais redobrada ainda, porque lidam com dados sensíveis. Tá, O tá. vazamento de dados sensíveis por si só já presume dano moral. E os clientes têm uma mania de querer mandar documento pelo WhatsApp. Olha, meu Deus, eu fico para morrer, Jesus amado. E aí, é isso que você falou, são ferramentas que foram criadas com o intuito de aproximar as pessoas para um relacionamento, né? Então, eles não apresentam uma segurança esperada do ponto de vista de segurança da informação para proteção desses dados. E uma coisa que tem acontecido, eu sei que no Instagram geralmente não costuma haver troca de documentos e arquivos. Mas às vezes tem essa troca de conversa, de esclarecimento de dúvida, de uma consulta, e informações que podem ser sigilosas são jogadas ali. E o que eu tenho observado, estava conversando isso com uma amiga minha advogada, quando o perfil é hackeado no Instagram, esses hackers eles estão olhando as conversas. Sim. E aí, a gente até brinquei com a minha amiga, imagina vaza uma conversa nossa, falando várias, né, intimidades, besteiras, zoando, fofocando. Agora também você pensa do lado do ponto de vista profissional, o risco que gera de você mudar a munição para um sequestro de dados, para uma chantagem, ou até a exposição ali dos dados e informações do seu paciente. Então, isso são coisas que precisam ser observadas e entra aí também na questão da ética profissional, né?
Exatamente. E aí, por essa questão do sigilo profissional ele ser algo batido para a gente desde o início das nossas graduações, para todos os profissionais, a gente precisa lembrar que eu não devo me expor, né, de forma inadequada. Então, hoje, como você bem pontuou, a minha rede social é minha, mas ao mesmo tempo eu não estou totalmente protegida e o quanto que isso pode acarretar em repercussões para minha própria imagem como profissional, né? Porque apesar de sermos uma pessoa, nós também temos uma imagem profissional. Então, sim, com vazamento de dados, isso poderia gerar uma infração ética, Ah, principalmente se fosse divulgado nas aham. redes, né? Como essas possibilidades de ataques digitais. É, infelizmente, a gente percebe algumas redes forçando a gente a construir algumas formas de segurança que na verdade não gera tanta segurança, mas a gente precisa ficar atento ao tipo de troca de informações que a gente tem em redes sociais, com pacientes, principalmente, já que o foco hoje é falar dessa utilização para os nossos consultórios, né? Então, não é uma ferramenta, não é esse o ponto. Existem softwares de gestão específicos para isso, para esse armazenamento de dados, e eu preciso ter esse olhar criterioso na hora da escolha desse software de gestão. Então, eu posso utilizar as minhas redes sociais como uma ferramenta de venda, de marketing, de divulgação do meu serviço, salvo todos os conceitos de resolução que cada categoria é permeada pelo seu próprio conselho, mas eu não posso trocar dados sensíveis, eu não posso trocar informações valiosas com o meu paciente pelas redes sociais. Até pegando o gancho disso, uma outra situação também que é muito comum de acontecer é grupos de profissionais, às vezes pode ser da mesma clínica, mas que vão tirar dúvidas, que de fato a gente tem essa troca, e acabam nessa de tirar dúvida, mandar no grupo informações que seriam sigilosas. Então, é também evitar o comprometimento desse tipo de informação. Ah, eu vou tirar dúvida, mas será que eu preciso enviar o prontuário? Enviar o exame que está constando ali o nome daquele paciente, dados que são, né, de fato pessoais e que estão aí sob a tutela da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse também é um Exatamente. cuidado que é importante ter. Sim, e a gente vê cada vez mais isso, né? Eu participo de tantos grupos de estética e que as pessoas fazem exatamente esse formato, né? Enviam imagens, enviam informações e pedem ajudas. Hoje as pessoas estão com um pouquinho mais de consciência, mas no geral, quando mandam exames muito específicos e que tenha o nome da pessoa ou a identificação muito clara da imagem da pessoa, isso é uma infração ética, né? E pode ser também uma infração jurídica, né? Sim, pois é, pode mesmo. Agora, aproveitando que você comentou sobre a questão do marketing também, né? Do marketing digital. É uma pauta dentro da saúde digital. Quer falar um pouquinho sobre isso, sobre as repercussões éticas, e aí eu pego o gancho para falar também das jurídicas? Claro. Então, só para a gente ir pontuando, fazendo uma linha de raciocínio bem clara. Não podemos usar o WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, todas as outras que irão surgir ao longo do tempo para fazer trocas e consultas com os pacientes. Muitas pacientes mandam mensagem assim: ah, eu quero muito fazer minha boca, 1 ml dá? E elas já estão ali aceleradas com aquele desejo, né, de uma emergência de resultado. Então, muito cuidado com essa ideia, você, profissional da saúde, que fica pensando que, eu não posso perder essa venda, e aí eu começo a fazer a consulta nas redes sociais. Então, muita atenção a isso. Então, não podemos usar ferramentas das redes sociais como uma oportunidade de consulta. Nós podemos fazer trocas de processos para iniciação de relacionamento para construir a venda, tá? Uma outra coisa importante em relação ao marketing, lembrem-se da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou deixar essa fala, obviamente, com a nossa advogada, que tem mais bagagem científica para trazer, e o direito do uso de imagem. Eu vou fazer especificamente sobre a enfermagem, porque eu me sinto mais segura e confortável de falar sobre as minhas resoluções. Mas é claro que todos os profissionais de todas as categorias têm suas resoluções específicas para cada profissão.
Então, no nosso Conselho Federal, a gente tem uma resolução do número 554 de 2017, eu sempre faço cola porque eu nunca lembro desses números, que fala do direito do uso de imagem, e ele tem uma condição muito específica sobre como a gente vai se comportar na divulgação dos nossos serviços. E isso está muito relacionado com a lei de 2022 que regulamentou a telesaúde e autoriza a telemedicina com esse novo olhar, como a gente bem salientou ali com esse processo pós-pandemia. Então, eu preciso estar munida dessas informações para que eu consiga fazer as minhas divulgações de forma protegida, segura e coerente. Na teleenfermagem, né, no nosso conceito como enfermeiros, a gente tem uma resolução a 696 de 2022 também, ali bem paralelo à lei que regulamenta a telesaúde. Na sequência, a gente faz uma que regulamenta a teleenfermagem e ela é atualizada pela 717 de 2023. E ali ela fala do registro do profissional para que eu possa executar essas atividades de teleconsultoria, teleconsulta de modo geral. Então, eu preciso registrar isso no meu conselho. Então, isso cabe para os profissionais enfermeiros e acredito que não seja diferente para os profissionais médicos e todos os que estão munidos dessas informações. Em relação ao digital, existem algumas nomenclaturas e informações específicas que precisam constar na minha página. Então, eu preciso garantir para a população que ela saiba quem eu sou como profissional. Então, hoje, com o uso do DR, né, o uso do doutora e do doutor, algumas pessoas têm ficado um pouco confusos de quem é quem nessa seara toda, né? Então, eu preciso mostrar para o meu paciente que sim, eu sou doutora em enfermagem e ele tem o direito de escolher efetivamente o profissional que está sendo indicado para ele ou que ele está ali interessado naquelas oportunidades daquela esteira de serviços, né, ou produtos. Então, uma das informações que o nosso conselho coloca é garantir que a população reconheça realmente quem de fato é a minha formação inicial, tá? Então, isso é importante para a questão do marketing, principalmente para os nossos seguidores que estão movimentando muito seus marketings digitais. Eu preciso garantir ali que a população saiba quem eu sou, porque num caso de possibilidades de ser, como é que se fala esse termo bonito, doutora Gleice? Quando De eu ser sou denunciada, denunciada. e aí a gente acaba caindo em alguns contos. Uma das questões que mais aparecem é o paciente relatar que não sabia que aquele profissional não era médico. Então, uma atenção importante. E aí a gente vai entrar em algumas discussões que eu acho que não cabe para essa live, né? Mas é só para vocês ficarem atentos. Então, outro ponto em relação ao digital é a utilização de antes e depois. E a utilização de imagens de artistas, você fazendo a avaliação clínica de alguém e indicar procedimentos na sequência. Então, por exemplo, eu pego uma imagem de uma atriz global e eu começo a dizer o que ela tem no rosto dela, o que ela já fez ali, ou no corpo, né? E eu começo a indicar. Aqui tem isso, aqui tem isso. Isso também são dados sensíveis. As pessoas não são obrigadas a relatar o que ela já fez de procedimento, ou o que ela não fez, ou o que eu poderia, o que eu acho, o que eu gosto que ficaria ideal para aquela pessoa. Então, isso é uma outra informação valiosa. Eu não posso fazer. Muita gente usa isso como estratégia de captação de cliente, o que é inadvertido, é inadequado pelas nossas resoluções. E os antes e depois prometendo resultado. Então, não explicar para o paciente que eu peguei aquele tratamento e depois de determinado X tempo que aquela imagem está ali garantindo aquele resultado final. E que independente daquilo, por mais que a gente tenha ali algumas evidências científicas que me mostrem que aquele resultado é o resultado esperado, eu tenho muitas variáveis, né, de cada corpo, de cada indivíduo para gerar aquele resultado. Então, eu não posso garantir resultado nunca. Então, eu percebo algumas pessoas cometendo algumas pequenas infrações no digital e muitos advogados têm falado sobre isso, que as denúncias vêm com os prints de Instagram. Sim. Então, só para ficar bem informado aí para a galera que isso aqui não é uma brincadeira. O seu negócio não pode ser encarado como uma brincadeira. E todas as imagens que a gente publica aqui pode e será usada contra Com nós em algum momento. certeza. E uma coisa também que eu vejo muito
E isso não só nos profissionais da saúde, mas todo mundo que utiliza aqui as redes sociais como uma forma de divulgação do seu trabalho, de captação de clientes, é surfar muito em onda. Então, às vezes, um meme que está em alta, a pessoa usa e adequa aquele meme para o seu negócio. Só que, Sim. por vezes, esse meme, por exemplo, ele está violando um direito de imagem ou um direito autoral. Como foi o caso que eu lembro, assim, do mais recente, que já não é tão recente, daquela menininha do Itaú. Eu vi muita gente usando a imagem dela para fazer divulgação de serviços, de produtos, enfim. E isso viola o direito de imagem. Então, se você está violando o direito de imagem, direito autoral, você está também violando os termos de uso e diretrizes da plataforma, gerando um risco de ser suspensa, de ser banida. Isso tudo é preciso ser colocado na balança, né? Porque se isso aqui é uma ferramenta sua de trabalho, para divulgação, para captação, você precisa agir de forma segura para se preservar. Até porque se eventual suspensão ocorrer e você precisar judicializar, você tem que estar munido para mostrar, olha, a minha conduta foi correta, foi legítima, foi legal, né? E aí também, quando pensa na questão da publicação de antes e depois, lembrar que tem profissões que não podem postar antes e depois, tem essa vedação do conselho, mas que quando o conselho permite, você precisa ter o termo de consentimento do uso da imagem, que precisa ter uma validade, porque quando é um termo que não põe um prazo, jurisprudencialmente a gente consegue até a anulação desse termo de consentimento, né? Tem situações em que isso ocorre. Isso não só para os pacientes, mas também para os funcionários, enfim, quando é o caso de utilizar a imagem deles. Mas é muito importante ter essa atenção ao direito autoral, ao direito de imagem, dentro do marketing que é feito aqui nas redes sociais. Se você tem aí assessoria de alguma agência, social media, é importante conversar isso com ele, porque nem sempre esses profissionais eles estão atentos às normas jurídicas. E eu já vi situação de gente que enfrentou processo judicial porque a agência que fazia a publicidade, o marketing, violou o direito autoral. Então, às vezes, eles não têm essa noção. É importante questionar, já que você Sim. tem consciência agora, trazer esses questionamentos. E uma outra questão também que pende, eu acho que também é muito atual dentro do marketing digital, é o influenciador digital, seja por parceria, enfim. O que você teria para falar em relação a isso? Tenho muitas ressalvas sobre isso. Como eu empreendo há 7 anos, eu já fiz parcerias com alguns influenciadores que, ao primeiro momento, era meu pote de ouro no final do arco-íris, quando na verdade foi um grande problema para a minha empresa, né, em termos de custo, em termos de acompanhamento. Então, eu peço que quando a pessoa decide ter um influenciador ajudando na sua divulgação, a primeira recomendação que eu dou, tenha um contrato muito bem estabelecido com os limites de entrega que você quer oferecer. Porque quando você é uma jovem empresária, a galera tá tão desesperada pelo retorno financeiro. Vou ser bem clara aqui, tá? Qualquer coisa a gente corta essa live e não deixa salvo. Você tá tão desesperada pelo financeiro nesse início de carreira, né, nessa transição da carreira para se tornar autônoma, né, como profissional liberal, que a gente acaba cometendo algumas falhas mesmo, às vezes de forma inadvertida, porque você só tá querendo fazer o seu. Só que a gente precisa ter a cautela que não existe almoço grátis. Então, tenha um contrato muito claro com o seu limite, do que você quer, até onde você pode oferecer para essa outra pessoa. Porque os influenciadores, eles já vêm com uma mentalidade do eu quero ganhar. E eles sabem escolher de uma forma muito tranquila. E tá tudo bem, porque eu acho que todos nós faríamos talvez a mesma coisa. Mas você, como empresária, como empreendedora, precisa entender quais são os limites de custo e limites energéticos, de demanda mesmo,
de serviço que você pode estar oferecendo. Então, muita atenção aos influenciadores. A minha primeira recomendação, por falha pessoal, tenha um contrato muito minucioso com o que vocês definiram para essa troca. Para que ele divulgue a sua marca, por quanto tempo isso vai ser preservado, ou até atingir que resultado ela fica com você, ou ele fica com você, e você entrega os seus serviços, se assim for, como uma proposta de permuta, e existem outras alternativas. Mas tem um contrato. Pessoal, pensem no seguinte: o que está escrito e o que é acordado de forma antecipada não gera problemas, não cria aquele desconforto no processo final. E uma coisa que eu aprendi também, pegando esse gancho para os jovens empresários que estão assistindo a gente, que é a maioria do meu público, né, são os alunos que estão em transição de carreira, tenham muita cautela nesse início. Não vá de forma afobada fazendo tudo. Construa um caminho que seja um pouco mais estratégico. Acho que essa é a principal palavra. Conseguir responder, Gleice, era mais ou menos isso que você tinha em mente? Eu acredito não só porque o influenciador digital, a profissão, ela, apesar de ser reconhecida, ainda não é regulamentada, né? E aí, o que a gente tem de normas mínimas em relação a isso são as diretrizes do CONAR, voltadas para a publicidade. E o próprio CONAR impõe que haja um contrato escrito entre quem contrata o influenciador. E o que mais pega de problema, mesmo quando existe o contrato, é justamente a generalidade desse contrato. Então, é muito importante que você, quando for contratar um influenciador digital, busque fazer um contrato específico para aquela relação, tratando inclusive sobre limitações para aquele influenciador que poderiam gerar algum tipo de impacto na sua marca. Porque você tem que lembrar que aquele influenciador ele está levando o nome da sua empresa, né? A sua marca para o público lá, que é dele também, em geral, indiretamente seu. Então, às vezes, determinadas condutas que ele vem a ter durante a vida, porque é a vivência dele, ele enquanto pessoa que influencia, podem gerar danos à sua reputação, à sua marca. A gente tem várias situações aí, Brasil afora, que demonstram isso. Então, é importante que isso também esteja previsto em contrato. E durante o período de vigência desse contrato, você não pode falar sobre tal assunto, porque vai embaçar a imagem da minha marca. Isso também é um ponto que precisa ser observado. Então, não tenham medo de investir no preventivo, investir em treinamento, em conscientização, em contrato, porque é isso que vai te trazer o mínimo de segurança e respaldo jurídico para lá na frente, quando a dor de cabeça chegar, porque ela vai chegar em algum momento, você está amparado, né? Minimizar o máximo que puder desses riscos, desses incidentes. Perfeito. E você entrou no ponto que dá para complementar com muita tranquilidade. O início de qualquer parceria, o início de qualquer negócio, o início de qualquer possibilidades ali de permuta, ou como vocês desejam aí construir as possibilidades de parcerias com pessoas, o início é sempre muito lindo e com um contexto muito sonhador e sublime de que tudo vai dar certo. Mas, mais uma vez, né, ao longo de 7 anos, sempre chega a hora da desavença. Sempre chega a hora que o comportamento, a atitude ou alguma inadequação veio à tona. Então, quando a gente coloca isso de uma forma muito clara e específica nesses contratos, nessas trocas, nessas reuniões bem pontuais do que eu desejo para o futuro da minha marca ou da minha empresa, o que eu espero que você traga para o meu negócio, isso tem que estar muito bem delimitado. Então, não é que eu tô querendo dizer que, ai, nossa, ela já tá dizendo que esse casamento vai acabar. Não é isso. Não é já casar pensando no divórcio. Mas é que você tenha clareza e que você tenha maturidade de entender que pessoas são pessoas, todos os negócios são compostos por pessoas e que por hora eu posso tomar uma atitude que para você saiu num contexto ruim, pegou mal, você não compreendeu ou você não curtiu aquela tomada de decisão. Então, pessoas são pessoas.
o início dessas relações, principalmente com os influenciadores aqui, né? Voltando para o gancho da nossa pergunta. É tudo muito legal que você acha que vai ser a explosão da sua marca, você vai se tornar ali com grande faturamento, né? Daquela tua meta financeira. Mas lembre-se sempre que pessoas são pessoas e que por vezes a gente eventualmente vai ter algum conflito de relacionamento, né? Nessas Isso. condições. Então estejam com tudo muito bem delimitado, só reforçando aí a fala. Perfeito. Bom, eu acredito que, considerando o tema, a gente tenha abordado questões principais aí voltadas para a saúde digital. Teria mais algum ponto que você acha importante a gente tratar? Eu quero Mencionar? dizer sim, sabe por quê? Teve dois pontos para a enfermagem de forma muito específica que eu preciso trazer à Ah, tona por ver sim. mesmo alguns comportamentos, tá? Eu vou aproveitar que você está aqui com toda essa sua excelência para reforçar essas falas. Então, hoje, os profissionais da enfermagem estão com plena possibilidade de fazer os atendimentos virtuais, desde que tenham softwares de gestão específicos, com armazenamento de dados em nuvem, porque nada justifica a perda desses dados Perfeito. sensíveis, a emissão das receitas, solicitação de exames à distância, né? Porque eu tô aqui fazendo uma consulta hoje com uma pessoa lá de Recife. Isso não vai garantir algumas inadequações, então eu preciso ter uma validade por meio eletrônico e eu preciso de uma assinatura eletrônica. Então, não dá para ficar fazendo no modo aleatório, pegando um documento de Word e achando que aquilo ali é o prontuário do seu paciente. Então, existem sim ferramentas para isso. Cobrança. Minha categoria tem alguns desafios sobre precificar. Então, aqui vai uma dica que eu espero que essa live bombe muito e muitos profissionais venham assistir. Existem as URTs, as unidades de referência de trabalho da enfermagem, numa resolução do nosso Conselho Federal, que ali lhe dá valores mínimos. O início para você aprender a precificar. Então, ali tem os valores para você cobrar a sua consulta, sua interconsulta, seu telemonitoramento em casos de pacientes, né, que estejam ali com condições graves, num caso de home care. Então, lembre-se, um prontuário ele precisa ser armazenado de forma permanente no meio digital. Se no hospital eu preciso deixar os prontuários no arquivo morto, né, por 20 anos, no meio digital ele é permanente. Então, não pense você que você atendeu a pessoa hoje e aí amanhã a gente perdeu o prontuário, não sabe mais o que fazer. Então, fique muito atenta a isso. Existem softwares de gestão específicos para esse armazenamento de dados, para garantir a segurança dos dados e que você também fique segura com a sua carreira e com a sua decisão aí de ter a flexibilidade, a otimização do seu tempo, de atender aonde você quiser. Perfeito. É isso que você pontuou, e também tem relação com a LGPD, né? Eu não sei se os profissionais que estão aqui já tiveram algum contato com a lei, já chegaram a ler, tem ideia das obrigações que ela impõe, mas guarda, armazenamento, o descarte de forma segura, tudo isso são obrigações que o profissional precisa observar para cumprir com a legislação. Então, por exemplo, a perda de um prontuário já é um incidente, um tratamento indevido de dados que pode gerar uma condenação. Então, é realmente importante casar essas questões éticas e jurídicas para que você esteja de fato seguro, prevenido, com os riscos minimizados, enfim, importantíssimo. É isso, eu acredito que falei todos os pontos que eram importantes para garantir a orientação e a educação em saúde dos nossos seguidores, para que todos consigam viver aí suas carreiras de uma forma brilhante, segura, ética e juridicamente protegidas. Perfeito. Eu só queria reforçar aqui a importância da adequação. Eu acho que a gente tem caminhado para, de fato, formar uma cultura de proteção de dados, até porque as pessoas estão vendo o impacto que isso causa na nossa esfera individual, quando esses dados não são protegidos. A gente vê isso em relações de consumo, e não é diferente aqui na relação paciente e profissionais da saúde. Então, acho que esse é o momento para você investir no seu negócio voltado para esse cuidado também,
ainda é um diferencial competitivo estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, como eu falei no início, se você não tem a possibilidade de investir numa adequação completa, faz por etapas, conscientiza os profissionais que estão envolvidos, treina essa equipe, vai acertando documentação e de pouquinho em pouquinho você já consegue ainda, pelo menos se vier uma denúncia ou um processo, seja judicial ou administrativo, demonstrar que você está se movimentando para isso. Isso já é de muita importância. Então é esse acho que é com esse recado aí que eu fecho a minha fala. Te agradeço muito por aceitar o convite, pela oportunidade de falarmos aqui sobre esse assunto que é atual, desafiador, mas também é gostoso e que a gente tenha aí outras oportunidades. Com toda certeza, eu me coloco à sua disposição sempre para sempre, porque você é uma mulher brilhante. Eu confio muito no seu trabalho e reforço a sua fala. No início da nossa trajetória, dessa transição para empresárias, né, começando a nossa carreira empreendedora, eu sempre recomendo que as pessoas peçam ajuda aos profissionais que são habilitados para tal. Então, eu vejo, às vezes, pessoas querendo fazer coisas sozinhas e, gente, a gente tem limitações intelectuais, né, e de conhecimentos estratégicos, porque se eu não precisasse de uma advogada, se eu não precisasse de uma contadora, se eu não precisasse ali do marketing, nós daríamos conta de fazer tudo e uma empresa não iria crescer, você ficaria presa sozinha para sempre. Então, invista sim. Eu recomendo que um dos primeiros profissionais você deve pesquisar, que você deve procurar, que você deve construir os seus orçamentos e realmente investir com qualidade é sim numa advogada e numa contadora para a abertura da sua empresa de uma forma adequada e segura, garantindo aí que você seja uma empresária realmente com confiança. Porque eu acredito que quando a gente está fazendo as coisas por baixo dos panos, bate uma insegurança, e já além de todas as inseguranças que existem para a gente vender, para a gente estar ali colocando o nosso negócio a todo vapor. Então, comece certo. Eu acho que essa é a minha principal dica. Comece certo. Quando a gente começa certo, as coisas fluem um pouco melhor do desafio de empreender, sabe? Então, eu agradeço muito, me coloco à sua disposição sempre mesmo, porque você me ajudou e me ajuda demais. Eu acompanho seu perfil com muita frequência, aprendo sempre. E é isso, a gente tem que realmente ter a humildade de reconhecer que existem informações que a gente precisa de ajuda. Perfeito, muito obrigada. Obrigada a todos que compareceram, que estiveram aí presentes na live. Vou deixar salva, né? Só não esquecer de salvar, mas perfeito. Aí qualquer coisa vocês consultam aí depois e Carol e eu estamos à disposição para ajudar no que for preciso, esclarecer dúvidas e tudo mais. Beijão para todos. Tchau. Para quem não me segue, segue lá. Sigam a Carol, me sigam. Acho que. Será que fica o arroba aqui? Fica, né? Fica. Se as pessoas clicarem aqui em cima da sua foto ali, vocês vão pegar o seu e sequencialmente pegam o meu. Só uma coisa, para todo mundo que está assistindo a gente e acha que esse assunto foi realmente relevante, faz um print dessa foto, dessa nossa tela aqui, de nós duas sorrindo lindas e maravilhosas, e coloque em uma palavra o que essa live representou para você. Como que você realmente... O que você saiu dessa live aprendendo hoje? Como uma boa professora que somos, o nosso foco é sempre ensinar e ter alguma coisa, deixar alguma coisa para vocês que estão aqui. Então, prenda essa tela e coloque em uma palavra o que essa live representou para você, porque o objetivo dela é realmente fazer com que você comece a sua carreira e fique segura para você poder fazer dinheiro e brilhar na sua carreira empreendedora. Então vamos fazer um print? Vamos. Gleice maravilhosa, faz uma pose linda para os nossos seguidores fazer uma foto. Pronto, feito também. Eu também vou publicar e também vou colocar a minha palavrinha de ordem. Então, pessoal, muito obrigada. Gleice, de novo, muito obrigada. Uma boa semana para você. Muitas clientes maravilhosas. E que você ganhe sempre todos os seus processos. Deixa eu ouça. Beijão. Beijo. Tchau.